Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Ou do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos, de novo, mas em todas estas coisas, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Joel. Amém. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nessa tarde, culto refúgio, Pai, eu sei que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, e eu oro a Ti para que o Espírito Santo fale conosco de uma forma muito linda, muito especial, não só na nossa alma, mas no nosso espírito, porque quando entendemos a palavra no nosso espírito, há uma quebra, ó Senhor Deus, de fortalezas, a cura, a restauração, há uma vida do Senhor fluindo em nós. Eu te peço que nesta tarde, Senhor, Tu traga tudo isso para nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Se você ler os versículos 28 a seguir, o apóstolo Paulo vai dizer que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga, todas as coisas vão convergir para o seu bem. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Amém. Agora, se a gente olhar os versículos posteriores, o apóstolo Paulo ele vai começar a dizer no versículo 31 assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele fala de um aspecto que nós vamos encontrar isso lá no capítulo 5, versículo 10, 6, versículo 10 de Efésios, onde ele diz que existe uma batalha espiritual, existe uma luta espiritual, e essa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Mas o apóstolo Paulo então ele vai trazer para nós a consciência de que nós temos uma luta, porque ele diz o seguinte: se Deus é por nós, ele faz a pergunta, quem é que será contra nós? Então existem, diga aí para a pessoa que está, existem inimigos lutando contra você. Às vezes nós temos inimigos, claro, inimigos pessoas, né? Inimigos que o diabo usa e são pessoas, e temos o próprio diabo que se levanta contra nós. Mas ele vai dizer para nós o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com eles todas as coisas? Ou quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que nos condena? Essa expressão do apóstolo Paulo, ela traz para nós uma questão relacionada ao nosso estado em Deus. Sabe, irmãos, existem pessoas que elas estão crentes, mas até hoje elas não conseguiram se perdoar pelo seu passado. Você sabia disso? Elas estão presas. Todas as vezes que essas pessoas tentam romper, o diabo não leva ela para frente, para ver o que Deus tem para ela. O diabo leva ela para trás e diz assim: olha, você
não merece o perdão de Deus, porque você fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro. Então o apóstolo Paulo está dizendo, quem é que nos condenará? Porque Deus é o Deus que me e te justifica. Amém, meus irmãos? Você já é justificado em Cristo Jesus. O seu passado é passado. É por isso que Deus, ele não olha para o meu passado, Ele olha para o futuro que Ele tem para mim e para você. Quando Deus fala para mim e para você, Ele não fala do passado, Ele fala do presente e Ele fala do futuro. Ele vai falar para mim e para você, e Ele diz, eu tenho contigo grandes coisas, eu sou contigo, não temas, porque você vai. Então essa é a perspectiva. Quando Satanás tenta nos prender, Deus vem com a sua palavra e diz assim, olha para frente, porque o que eu tenho com você é muito grande. Você recebe isso? Dê um glória aí no seu lugar, aleluia. Então ele vai dizer, pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Diga para a pessoa que está só, você tem um intercessor. Amém? Nós temos um intercessor. Amém, meus queridos irmãos? Então, o que é isso? Todas as vezes que Satanás tenta nos acusar diante de Deus, saiba que o Senhor, Ele está dizendo, não, meu Pai, eu já paguei o preço por essa vida, eu já paguei o preço, não deve mais nada para Satanás. Amém, meus irmãos? E aí ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem com uma questão que é importante a gente entender, porque, irmãos, nós temos muita gente que acha que o Evangelho é viver no país das maravilhas, né? Alice no país das maravilhas, onde tudo está tranquilo, tudo é bom, tudo. Não, queridos, o apóstolo Paulo nos chama para uma realidade, aonde ele vai dizer para nós, olha, nessa terra, você pode ter tribulação, você pode ter angústia, aí há uma questão, né? Às vezes ele diz assim, pode até ter nudez fala de ausência, sabe, meus irmãos? E aí, claro que o cristão não é chamado para isso, mas existem situações em que nós somos provados. Às vezes, olhe bem, o nosso coração não pode, diga, o meu coração não pode estar nas coisas deste mundo. Jesus falou, onde estiver o vosso tesouro, ali vai estar o seu coração. Se o coração de uma pessoa, ela está na terra, ela vai ser provada naquilo que ela tem no coração. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós assim, olha, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada, essa era uma realidade, meus irmãos, que fazia parte da igreja primitiva. Quando os cristãos, hoje em dia, as pessoas, elas às vezes vêm para a igreja e vêm para o evangelho, e a pergunta que ela faz é, o que Deus vai me dar? Não é assim? O que eu vou receber? O que eu vou conquistar da parte de Deus? O que Deus vai fazer por mim? Aqui, no início da igreja primitiva, quando eles vinham para Jesus, eles diziam assim, o que eu vou perder? Porque eles sabiam, o que eu vou perder? Eles sabiam que podiam perder a vida a qualquer hora, sabia que podia perder suas casas a qualquer hora, sabia que podia perder os seus filhos a qualquer hora, sabia que a qualquer hora, tudo que eles tinham poderia ser tirado deles, só pelo fato de servir a Jesus. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta, e olha, meus irmãos, eu como pastor, né, já mais de 30 anos de rodado aí, o que eu vi já de gente sair do evangelho, porque eles disseram assim, eu não recebi o que eu queria, eu não fiquei no evangelho porque uns irmãos falaram mal de mim, eu não fiquei no evangelho porque eu não consegui sair do pecado, sabe, meus irmãos? E o apóstolo Paulo está perguntando para nós, por que isso? Porque a primeira coisa que eu preciso saber é onde está afirmada a nossa fé. Aonde é que está afirmada a sua fé? Onde é que está afirmada a minha fé?
Se a minha fé estiver firmada em coisas deste mundo, as coisas desse mundo são passageiras, são transitórias, meus irmãos. O que permanece para sempre é a sua vida em Cristo Jesus. Nós estamos caminhando para um lugar aonde haverá um dia em que essas coisas terrenas vão passar e tudo vai se fazer novo. Então, o meu coração precisa estar na eternidade. Amém, meus irmãos? Amém. Nessa terra, a gente pode até passar, ok? Passar, mas nada desse mundo pode prender. Você pode ter uma casa boa, um carro bom, uma empresa boa, você pode ter um emprego bom, tudo bom, mas o seu coração não pode estar aqui. Porque se o seu coração estiver aqui, no dia da angústia, no dia da tribulação, você diz assim: Jesus, o Senhor serviu para mim até hoje, porém a partir de hoje não serve mais, porque eu estou passando por esta prova, né? E há um cântico assim: estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a cantiga do crente, passar pela prova, dando glória a Deus, porque toda prova ela é transitória. Diga para a pessoa que está ao seu lado: toda prova ela é transitória. Amém? E ele vai dizer assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, olha aí, o que está dizendo o versículo 37? Mas em todas essas coisas, somos o que, irmãos? Mais que vencedores. Irmãos, olha, há uma coisa que a gente precisa, a gente na verdade, a gente até fala sobre isso, né? Quem aqui nunca falou assim: para ser vencedor, você precisa ter, para ter grandes vitórias, é preciso grandes batalhas. Quem já falou isso aqui na sua vida, né? A gente fala isso. Só que na hora que a gente está na batalha, meus irmãos, o negócio é estreito, a gente diz: meu Deus, né? Por quê? O que está acontecendo comigo? Não é assim? Não é assim? É por aí, irmã Carmen, é isso mesmo. A gente às vezes entra num caminho da murmuração, né? No caminho da murmuração. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, é que quando eu sou provado, quando essas coisas nos vêm, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que eu já sou mais que vencedor. Você não vai ficar na prova, você não vai ficar nessa batalha constante. Irmãos, nós precisamos entender que do nosso lado está quem? O Senhor dos exércitos, aleluia. E se Ele está conosco, nós somos maioria. Agora, não baixe a guarda, não retroceda. Diga aí para a pessoa que está falando: não retroceda, seja valente. A Bíblia diz, eu estou agora ouvindo o Apocalipse, e já várias vezes, a Bíblia diz, Jesus fala assim: ao que vencer. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o céu não é para os perdedores, é para os vencedores. Entende? Na vida, meus irmãos, aqui na terra, a gente tem ouvido e visto muita gente que se vitimiza. Vitimiza. Como é a vitimização? A pessoa, ela começa a desenvolver o hábito de ser considerada coitada e quer que todo mundo ache que ela é uma coitada ou um coitado. E ela começa a viver esse nível de fé, às vezes, né? Quem conhece o crente 6 horas? Quem conhece o crente 6 horas? Né? O crente 6 horas é aquele crente que todo dia que ele te encontra, ou que ele encontra os irmãos, ele fala assim: irmãos, 6 horas por mim, irmãos. 6 horas por mim, meus irmãos, 6 horas por mim. Por quê? Porque esse irmão, ele vive uma vida onde ele quer demonstrar a verdade, que ele é uma pessoa que precisa, que carece a cada dia. Meus irmãos, a Bíblia nos chama, de fato, para mesmo em meio à tribulação, nós nos portarmos como vencedores. Olha para a pessoa que está só falando: levanta essa cabeça,
porque Deus já te deu vitória. Você é mais que vencedor, vencedora em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Ele por isso. Amém, meus irmãos? E hoje vocês vão, hoje à noite vão ouvir Franri, né? O moço que ele era gerente da Mapron. Hoje eles estão gerenciando ali a Nacional, né? O casal vai vir para testemunhar como eles passaram por a questão da depressão e romperam. A doutora Fátima sabe disso, que muita gente, hoje o mal desse século, né? A questão da depressão. E o problema é que os crentes estão a cada dia mais sendo contaminados por isso. Então, meus irmãos, nós precisamos nos levantar, porque toda depressão começa com um processo de tristeza, não é verdade? Começa com um processo de tristeza, e a pessoa vai se afundando naquilo, aí chega um momento que se torna uma doença. Meus irmãos, a luta na sua vida não é para te parar, é para te promover. Não é para te matar, é para te tornar mais forte. Amém? Por isso o apóstolo Paulo nos chama e diz assim: olha, mesmo na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, eu sei que eu sou e nós somos mais que vencedores. Amém? Somos mais que vencedores. E aí ele diz assim: porque estou certo que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bate no seu peito e fala assim: nada vai me separar do meu relacionamento com Jesus. Amém, meus irmãos? Nada, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem do porvir. A sua aliança é mais forte que qualquer coisa. A sua aliança com Deus é mais forte que qualquer coisa. Amém? Sua aliança com Deus, ela precisa ser mais forte que qualquer coisa. Jesus, ele diz ele fala uma expressão no capítulo 14 de Lucas, versículo 25. Ele vai dizer assim: olha, aquele, pois, que não abre mão de pai, mãe, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque a aliança, olha, meus irmãos, eu tenho irmãos, né, que são irmãos de sangue, mas se tem irmãos que não são convertidos, se não se converter, a minha aliança com eles aqui na terra vai ser o quê? Rompida. Porque um dia Jesus vai levar aqueles que aceitaram a Ele como Senhor e Salvador. A aliança, olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: a aliança que eu tenho com você é mais forte do que a aliança que eu tenho de sangue com a minha família. Você sabia disso? Porque a aliança que você tem com o seu irmão, na glória, ela vai prevalecer. A aliança que você tem com o seu familiar, se ele não for crente, se ele não for salvo em Cristo Jesus, essa aliança, no momento que Jesus voltar, ou no momento que você partir para a glória, essa aliança ela é rompida. Entende? Eu posso amar muito a minha esposa, mas no momento em que eu subo, a aliança é rompida. Mas você que aceitou Jesus, né? Se ela continuar servindo a Jesus, a gente vai permanecer nessa aliança, né? Mas aquele que não aceita Jesus, ele quebra essa aliança. Então, meu irmão, olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: nós vamos morar no céu. Então não deixa que nada quebre a sua aliança com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nada. E se tiver tribulação aqui, pastor, saiba que você erga a sua cabeça. A sua postura vai fazer a diferença na sua vida. Amém? É a sua postura que vai fazer a diferença. Por isso que quando Deus encontrou com Gideão, a primeira coisa que Deus falou com Gideão foi: varão valoroso, o Senhor é contigo. Né? Por quê? Apesar de Gideão estar com medo, mas Deus disse: olha, você tem valor,
e você vai libertar o meu povo. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor acredita em você. Amém? O Senhor acredita em você. E se você está aqui nessa tarde e tem alguma coisa que você diz: Senhor, esse trem está difícil, você vai se colocar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu confio em Ti e eu já sou. Amém? Levante essa cabeça. Se você entrou neste lugar e tem alguma coisa muito difícil na sua vida, levanta essa cabeça, porque o Senhor não olha para você como alguém que vai ser. Ele diz: você já é. Amém? E Ele diz: você é mais que vencedor. Amém, queridos? Então se coloque em pé nessa tarde. Nós vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Então põe a mão sobre o seu coração. E eu quero que você, a princípio, sonde o seu coração. Aonde é que você precisa se posicionar? Talvez você tenha entrado aqui e tenha alguma área da sua vida que você diz assim: meu Deus, eu preciso me posicionar nessa área. Eu preciso levantar a cabeça. Isso está me fazendo prostrar, isso está me fazendo ficar de cabeça baixa, e eu vou me levantar. Amém? Qual a área da sua vida? Então, se tem alguma área, sai do seu lugar e vem à frente. Nós vamos orar juntos. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu não aceito mais isso, e eu declaro